Como vão, Raverim, Racol, Beceder? Vamos aqui para a nossa sexta e penúltima parte dessa Parashá Shavua de Bereshit. Tá? Após uma porção bem curtinha ali, depois de outras longas, chegamos aqui na nossa sexta parte da porção. Tá? Sexta e penúltima parte. Então, sem mais delongas, capítulo 4, versículo 23 em diante. Continuando a história ali de Lemer, que havia gerado, casado com duas mulheres, e ter ali ela dado para eles 4 filhos, né? No caso, 2 homens, 3 homens e uma mulher, tá? Então, continua aqui o relato de Lemer. E diz assim, ó. Vaiomer Lemer, Lenashav, Adá, Vetzilá. E o que? Falou Lemer às suas esposas, Adá e Tzilá. O que ele falou? Sheme'an Koli. Né? Prestem atenção no caso aqui, né? Ouçam a minha voz. Neshei Lemer, mulheres de Lemer. Ouçam minha voz, mulheres de Lemer. Prestem atenção. Hazená imirati, né? Ou seja, atentem a minha fala. Atentem, além de vocês ouvirem a minha voz, né? Chamar ou seja, chamar desculpa, ouvirem a minha voz, vocês o que? Hazená imirati, vocês prestem atenção às minhas palavras, às minhas falas, tá? Que ishi haragiti, pois um homem eu matei, né? Lifetseti, ou seja, ferindo, tá? Veeled, e uma criança, né? Ou um jovem, leha burati, um jovem eu o contudi, né? Eu feri também ali, tá? Bem literal, tá? Na tradução livre, então, ficaria assim. Chamou Lemer suas 2 esposas, né? Adá e Tzilá. Falou para eles ouvirem o que ele tinha a falar, para eles prestarem atenção na sua fala. Por quê? Porque ele havia matado um homem, tá? Ferindo esse homem. E a uma criança também contundindo-a, ferindo-a, tá? Tradução mais livre. Então, essa primeira passagem aqui, esse primeiro versículo, desculpa, eles nos dão um parecer aqui de Lemer em relação, né, ao que havia acontecido, ele contando para as suas esposas. Tá? Então, Urash ele já fala assim, ó, sobre Shema'an Koli, né, vocês ouçam a minha voz. Suas mulheres haviam se apartado de conviver intimamente com ele, uma vez que o mesmo havia matado a Caim e a Tuval Caim, o filho de Lemer, tá? Olha só. Você consegue entender esse período de tempo, o que aconteceu lá, por que ele está chamando as suas esposas? Nós já tratamos aqui, no hebraico, Urash atrás, ou seja, elas haviam se apartado dele, pois ele havia gerado ali 2 filhos com Adá e 2 com Tzilá, e não teve mais filhos. Ele vem e chama a atenção dela o porquê de toda essa situação. Ele fala que, né, Lemer era cego. O próprio Lemer era cego. E Tuval Caim estava guiando, né, o filho dele. Tuval Caim viu Caim e lhe pareceu que se tratava de um animal. E então disse a seu pai para atirar o arco e atirar a flecha, e assim Lemer o matou. Analisando aqui então, Rashi fala o quê? Que como Lemer já era velho e estava cego, Tuval Caim, que era seu filho, estava o guiando para caçar. Tuval Caim, como era novo, viu Caim, que matou Abel, ali no meio da floresta, e pensou que era um animal. Tá? Ele foi, preparou um arco ali, flecha, né? E Caim, como era cego, Lemer, como era cego, atirou e matou a Caim. Então logo percebeu que se tratava de seu ancestral Caim. Ele bateu as palmas de suas mãos em angústia, atingindo seu filho, que ficou entre elas e vindo a matá-lo, porque era um menino pequeno, tá? Com a flecha ali, ele se agitou, tal tudo, acabou ferindo o menino. Quando isso ocorreu, suas esposas se separaram dele e tentou apaziguá-los, porque imagina, como eu falei, vamos pegar o contexto, pessoal. Caim foi o primeiro que matou um ser humano, ninguém mais matou. Depois ficaram todas aqueles 7 gerações sem ninguém matar ninguém, né? Deus falou que só ia se vingar na 7ª geração. Do nada, o Lemer vem e mata 2. Não só o seu ancestral,
como seu próprio filho no ato de desespero ali, sem saber, cego, acabou atingindo a criança. As suas mulheres ficaram preocupadas, o que está acontecendo? Não tiveram uma relação com ele. Aí vem assim, ouçam a minha voz, né? Continuando aqui, Irache continua explicando essa questão. Para ouvir, voltar a manter relações conjugais comigo. Por acaso o homem que matei morreu por causa de um ferimento, de meu ferimento? Ou seja, ele fez intencionalmente? Teria eu ferido intencionalmente para que sua ferida seja atribuída a meu nome? Tentando se explicar para as mulheres. E ao jovem que eu matei, será que ele foi morto por meus golpes? Ou seja, por causa de minhas ações intencionais? Isso é uma pergunta, afinal, pequei involuntariamente e não intencionalmente. Essa não é a minha ferida, e esse não é o meu golpe. A palavra petsar aqui em hebraico significa um ferimento causado por uma espada ou uma flecha, tá? Ou seja, foi pela flecha que nós sabíamos como ele usou ali, sem intenção, um acidente, tá? Versículo 24 diz assim, ó: se Caim foi atingido se Caim foi vingado após 7 gerações, então Lemer deverá ser após 77. Aqui nós terminamos a história de Lemer, tá? Se Caim foi vingado após 7 gerações, né? Se Caim que matou intencionalmente, sua punição foi suspensa por 7 gerações, quanto mais a mim que matei involuntariamente, uma suspensão de várias vezes 7 não deveria ser dado para a minha punição. Então Lemer continua a tentar se explicar para sua esposa, falando: se Caim que matou intencionalmente o seu irmão, para ele foi dado uma punição ainda depois de 7 gerações, para mim que não matei intencionalmente, pois estou debilitado pela cegueira, para mim não vai ser dado 70 vezes 7, ou seja, vamos se expandir até 70 vezes 7 para Deus cobrar isso de mim. Aí a gente fala aqui justamente de Sheve'im Veshive'ah, ou seja, né, 70 vezes 7, trata-se de uma expressão aqui utilizada. Significa muitas das vezes 7 de acordo com a explicação do Rabi, né, Tarhuma, o rabino aqui. No Midrash de Bereshit, no Midrash de Bereshit Rabá, ele fala assim: consta que Lemer não havia matado ninguém, mas suas esposas haviam se separado dele depois de já haverem cumprido o mandamento de crescer e multiplicar, levando em conta o decreto que havia sido emitido contra Caim. Qual é o decreto contra Caim? De que sua descendência seria destruída depois de 7 gerações. Então, uma outra interpretação aqui, segundo o Rabi Tarhuma, que ele fala, tá? Ele fala que, na verdade, Lemer não havia matado ninguém. Que as suas esposas estavam fazendo era cumprir aquilo que Deus havia dito, que depois da sua descendência seria destruída, depois de 7 gerações. Elas disseram: para que geraremos filhos em vão? Amanhã virá o dilúvio e irá inundar tudo. E ele lhe respondeu: será que o homem que matei foi morto através de um ferimento provocado por mim? Acaso fui eu que matei a Evelo, que era um homem de estatura, e uma criança em seus anos, para que a minha semente devesse ser aniquilada por causa do seu pecado? Então o Lemer vem aqui e tenta argumentar com suas esposas de toda maneira: não fui eu que matei a Evelo. Naquela época a Evelo, uma criança, nem existia. Então vai cair sobre mim isso, a culpa de Caim? Eu não vou ter descendências? Se Caim que o matou foi dado uma suspensão por 7 gerações, a mim que não matei intencionalmente por muito mais motivo, ter-me-á de ser concedida uma suspensão de muitas vezes 7. Trata-se, contudo, de uma dedução lógica, né? Ou seja, é uma dedução lógica. Absurda. É lógica, porém absurda. Vamos lá, por quê? Pois se fosse assim, Deus não poderia cobrar as dádivas de ninguém para consigo ou fazer cumprir a sua palavra. Você está entendendo como a lógica de Lemer aqui, ele tentando argumentar com as suas esposas, era totalmente ilógica? Se as pessoas fizessem, se Deus julgasse todos como ele julgou Caim ali, o que aconteceria? Todos seriam perdoados, né? Ou seja, Deus não poderia cobrar dívida de ninguém. Por quê? Simples. Você fez, não fez intencionalmente, então vou cobrar daqui a tanto de ações. Deus não ia cobrar ninguém. Por isso que fala, ela é lógica, porém ela é justamente absurda. Deus não faz esse tipo de julgamento. Esse tipo de julgamento, até para nós, é ilógico.
tá? Versículo 25 aqui. Fala assim: Adão conheceu sua mulher de novo, como diz o próprio versículo, né? Veio Adão od et isto, tá? Aí vem e fala assim: Vateled, né? De novo. E ela deu, Vateled, ela deu à luz o que? É um filho, tá? Ela o chamou de Chet, dizendo: porque Deus concedeu-me outra semente em lugar de Hevel, a quem Caim matou. Um filho também nasceu para Chet, desse filho, e o chamou de Enosh. Foi então que começaram a chamar pelo nome de Deus. Isso aqui é interpretado muitas das vezes erroneamente. Por quê? Vamos lá, vamos analisar o texto. Tá? Adão e Eva não conheciam a Deus? Deus não falava com os dois? Eles não passaram isso para Caim, para Abel, tanto que Caim e Abel não foram oferecer ali oferendas para Deus. Porventura, depois deles ali, com os filhos de Caim, você acha que Caim, que era amaldiçoado por Deus, não sabia sobre Deus? Então, por que fala aqui que então se começaram a chamar pelo nome de Deus? Né? É uma pergunta que você faz, mas a resposta ela é bem simples. Vamos analisar aqui, ó. Lemer veio a Adão antes dos acontecimentos, tá? Ali. Veio Adão e queixou-se a respeito de suas esposas. Nada disso lá. Ele disse a elas: por acaso lhe competem serem tão rigorosas e receosas a respeito do decreto do onipresente? Cuidem vocês de executar os seus mandamentos, e ele fará a parte dele. Então Lemer vai até Adão falar sobre as suas esposas que não queriam ter mais relação com eles, porque elas queriam fazer o decreto de Deus sobre a vida de Lemer acontecer, que era não ter mais descendência, tá? E ele vem falar assim, para eles cuidarem dos seus mandamentos, e ele fará a parte dele. E elas lhe disseram, para Adão, tá? Entenda bem. Lemer foi se queixar com Adão. Adão vai até as esposas dele, as esposas de Lemer, as duas, e começa a falar justamente sobre o quê? A respeito do decreto. Elas respondem para Adão: corrija-se primeiro a si mesmo. Por acaso você não está separado de sua esposa já faz 130 anos? Nós já vamos ver isso aqui. Desde que a morte foi decretada por sua causa? Depois, 130 anos depois, você saiu ali do Jardim do Éden e você não teve mais com sua esposa. Imediatamente após esta passagem, vemos que Adão conheceu, etc. Né? O que nós estamos lendo aqui. Qual é o significado da palavra od novamente? Tá? Neste versículo, isso vem nos ensinar que o seu desejo por Eva foi incrementado ainda mais do que anteriormente. Então, entenda bem. Cerrou ali a questão de Lemer, ele vai reclamar com Adão, Adão vai falar com as suas esposas, elas jogam na cara dele que ele já estava 130 anos afastado de Eva. Então, por que você está falando nós não queremos dar descendência e você está afastado de Eva tem todo esse tempo? Por isso que o versículo fala assim: Adão conheceu sua mulher de novo. Né? Vai Adão, ou novamente, et chatou. Né? Conheceu novamente a sua mulher. E ela deu à luz um filho. Ela o chamou de Chet, dizendo: porque Deus concedeu-me outra semente em lugar de Revela, a quem Caim matou. Um filho também nasceu para Chet e o chamou Enosh. Foi então que começaram a chamar pelo nome de Deus. Olha só, em hebraico era Ruhal, tá? Ou seja, foi então que começaram, né? As Ruhal. Olha só, é uma expressão do termo Hulim, que significa profanação. Então, se nós fosse traduzir aqui do literal, seria começar a profanar o nome de Deus. Cujo significado é que passou-se a chamar de forma idólatra as pessoas e as ervas com o nome de Deus, com o intuito de torná-los ídolos e denominá-los divindade. Então, as pessoas, depois de toda essa bagunça que nós começar aqui, as pessoas começaram a se esquecer de Deus. Quando voltaram a chamar o nome de Deus, começaram a chamar eles com o nome de idolatria, atribuindo a ervas e ao ser humano como se fossem deidades. Você vê como tudo é uma sucessão de eventos mais decorridos, morte, mentira, tá? Toda a situação ali de Lemer com suas duas esposas, uma era só para ter filha, a outra era só para ter relação. Então começou a se construir uma geração ruim. Olha só onde começou. Aí então começaram a profanar o nome de Deus.
Aí o capítulo 5 começa assim, ó. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele fez a semelhança de Deus. Aí vai começar a contar gerações, olha só. Ele os criou, macho e fêmea. Ele os abençoou e nomeou-os. Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos. Gerou a sua semelhança e forma, ele chamou a Shet. Ou seja, ele ficou 130 anos depois da questão da morte para poder ter relação de novo com Eva e teve Shet. E ele teve filhos e filhas. Quem? Shet. Né? Adão viveu 800 anos depois que ele teve Shet. Ele ficou 800 anos ainda depois de Shet. Adão viveu um total de 930 anos e ele morreu. A partir de Shet ele não começou a ter mais filhos. Olha a situação que começou a causar no mundo. Shet viveu 105 anos, então ele teve um filho, Enosh. Shet viveu 807 anos e depois que ele teve Enosh, ele teve filhos e filhas. Teve mais filhos e filhas. Ele não fez como Adão, ele continuou. Shet viveu um total de 912 anos. Ele morreu. Morreu com menos anos do que Adão, né? Que Adão morreu 930. Enosh, o filho de Shet, viveu 90 anos. Então ele teve um filho, Kenan. Enosh viveu 815 anos depois que ele teve Kenan, ele teve filhos e filhas. Enosh viveu um total de 905 anos. Começa a diminuir. 930, 912, 905. E ele morreu. Kenan viveu 70 anos. Ele teve um filho, Mahalalel. Kenan viveu 840 anos depois que ele teve Mahalalel. Ele teve filhos e filhas. Kenan viveu um total de 910 anos. Ainda está ali na média. Mahalalel viveu 65 anos e teve um filho, Yered. Mahalalel viveu 830 anos depois que ele teve Yered e ele teve filhos e filhas. Mahalalel viveu um total de 895 anos e ele morreu. Mais novo ainda. Yered viveu 162 e ele teve um filho, Hanot. Bem mais tarde do que o pai dele, que 65 anos. Yered viveu 800 anos depois que ele teve Hanot. E ele teve filhos. Yered viveu um total de 962 anos. Esse aqui já viveu bem e ele morreu. Você vê que ele teve Hanor aqui, tá? Vamos continuar aqui, ó. Hanor viveu 65 anos e ele teve um filho, Metushelar, o famoso, né, o Matusalém em português, né? Metushelar. Hanor caminhou com Deus por 300 anos depois que ele teve Metushelar. E ele teve filhos e filhas. Hanor viveu um total de 365 anos. Um ano. Hanor caminhou com Deus e ele não mais existiu, pois Deus o levou para cima. Hanor aqui é o famoso Enoque, que todo mundo conhece, né? Bem diferente a tradução do hebraico, né? Hanor para Enoque. Você vê que o mérito aqui dele ter um filho justo, né? Que era Enoque, fez com que ele vivesse bem, né? Vamos lá. E aqui nós terminamos o nosso versículo, tá? Então, ó, fala assim, este é o livro das gerações de Adão. Essa é a narração das gerações a partir de Adão. E há muitas interpretações da Haggadah a respeito, tá? Como eu acho que fala que tem muitas interpretações. No dia em que criou, esta passagem nos ensina que o mesmo dia em que ele foi criado, ele procriou. Ou seja, como nós falamos aqui, no mesmo dia que Adão foi criado, ele procriou. Porque assim que ele olhou sua mulher, Deus falou, crescer e multiplicá-los. Tá? 130 anos. Até então ele havia se separado de sua esposa Havá, Eva, como nós havíamos explicado. Tá? Aqui as pessoas entendem uma questão muito interessante e elas entendem erroneamente. Por quê? Vamos lá. Hanor, Enoque, vou chamar de Enoque, tá? Para as pessoas conhecerem. Fala assim, ó. Veiterhaler, né? Hanor, e caminhou, né? Enoque. Ele era um homem justo, mas poderia facilmente ser seduzido para praticar o mal. Por isso Deus apressou-se e o retirou, levando-o a falecer antes do tempo. Porque quantos anos Hanor morreu? Depois que ele teve, ele morreu com 365 anos, tá? Levando-o a falecer antes do tempo. Por essa razão, a escritura mudou o texto a respeito. Ela fala assim, de sua morte escrevendo, ele não mais existiu no mundo para completar seus anos. Você vê, faleceu, Hanor, Deus leva. Ou seja, porque Deus levou ele muito cedo. As pessoas viviam
900, 800 anos, ele viveu 365 anos. Então Deus só pode ter pegado para si muito cedo, tá? Não é que ele sumiu, foi arrebatado, como muitas pessoas entendem. Falta de entender o hebraico. Só você ler aqui, você vai ver que não fala que ele subiu em vida. Você vê uma sequência de pessoas que viveram descendentes de Adão, viveram e morreram. Quando chega na geração de Enoque, aqui fala que ele havia sumido. Ou seja, ele caminhava com Deus. Ele era justo. Quando se fala caminhar, naquela geração era uma pessoa justa. Então Deus levou para si, para que ele não vivesse nessa situação, porque ele era, por mais que ele fosse justo, ele era uma pessoa muito fácil de ser persuadida e levada a pecar. Tá? Como diz o próprio versículo assim, né? Quilaká, né? Otou, porque ele levou antes de seu tempo, como em eis que estou lhe levando e desejo dos seus olhos, referindo-se à esposa do profeta, a qual ele amava muito, Ezequiel 24:16. Ou seja, Rashi pega aqui um texto semelhante para provar que ele levou para si, não por morte, né? Não como arrebatado, mas como você tira algo para si por prazer. Então ele tirou a vida de Enoque antes do tempo, tá? Meus amigos, esse aqui também foi uma porção curta, tá? Nós só temos aqui a 7ª porção também, que não é uma porção tão comprida, e tem alguns comentários interessantes, tá bom? No demais, entendemos aqui como terminou o fim de Lemer, como começou Adão novamente a gerar, e como chegou essa geração e começou a profanar o nome de Deus, tá? Amigos, mais uma vez, obrigado por nos ajudar aqui. Você que já é inscrito, muito obrigado. Deixa o seu comentário e like aí. Você que é novo, se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo. Mais uma vez, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na sua vida e Parnassá é o que eu desejo para todos nós, que é o sustento vindo de Deus. Que Mashiach se revele ainda hoje, que ele construa o terceiro Beit HaMikdash, tá? E que possamos todos nós estarmos na presença de Deus, fazendo serviço a Deus no seu templo sagrado em Jerusalém. Todarabá, muito obrigado, Lehitraot. Até a 7ª e última parte da Parashá de Bereshit. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.